Pronto, já estamos gravando. Olá pessoal, aqui é o professor Joey. Hoje estamos aqui no remoto. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a água. E essa nossa CC, esse projeto sobre água, nós faremos ele em 2 sábados, certo? 2 encontros. Então, esse primeiro sábado, nós vamos estar fazendo uma introdução aqui a uns alunos que estão no colégio e vocês estão aqui comigo no online, certo? Então, antes de mais nada, eu queria passar uma música aqui para vocês, já para ele em si, ambientando com essa situação da água. A música legal de Guilherme Arantes. Deixa eu botar aqui, Guilherme Arantes. Pronto. Planeta Águas. Não sei se vocês já ouviram essa música, mas é muito bacana. Vou passar ela aqui para vocês ouvirem agora. Riacho e deságua na corrente do Ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, do leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Ara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do Ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias
a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. É legal essa apresentação, né? Muito boa, falando sobre água. E para começar o nosso trabalho, então, hoje, temos a parte musical. Observe que toda a apresentação da gente está tendo essa parte musical, né? A gente gosta de música, eu sei que vocês também gostam de música. Então, nós vamos agora apresentar aqui o slide da apresentação de hoje. E... Espera aí, um momentinho. Um momentinho. Tá tendo aqui algum equívoco aqui. Deixa eu compartilhar direitinho aqui. Pronto. Agora foi. Você está compartilhando a tela agora. Vou apresentar para vocês aqui agora. Esse é o nosso tema. Água, um bem de todos. Faz parte da educação ambiental. É que a gente fez esse negócio bonitinho, né? Achei bem bacana. Água, plantinha que só nasce, só cresce, se desenvolve com água. As nuvens aqui, que ficam carregadas de água também. Chove, molha a gente. Massa. Vamos passar aqui. A organização, os professores responsáveis por essa ACC são os professores. Professora Ana Carla Falconelli, eu, por incrível que pareça, meu nome não é Joey, é Joezito Costa, mas pode me chamar de Joey. Luana Santana, Luiz Célio, Patrícia Brandão e Patrícia Rebouças e Paulo Portela. Nosso público-alvo são os estudantes do ensino fundamental, médio e EJA do Colégio Estadual Polivalente de Feira de Santana. Aqui mais é as cargas horárias e tal. E aqui a data, né, desse ACC. Vamos aqui passar para o próximo. Objetivo geral. Qual é o objetivo desse trabalho? Desenvolver com vocês, nossos alunos, né, atividades sobre a água, com o propósito de formar cidadãos com consciência ecológica local e global, promovendo assim mudança de atitude na comunidade escolar, sensibilizando os alunos para que atuem como agentes multiplicadores. Então, desde aquele trabalho que a gente fez com o lixo, né, sobre o descarte, a gente sempre tentou gerar, principalmente eu que estava aqui participando com o Luiz, creio também da mesma forma Luana, Patrícia e as outras professoras também que fizeram, a gente sempre trazia esse lance de sensibilizar vocês. Como é que eu posso descartar no lixo? Como é que eu posso diminuir a minha produção de lixo, né? Então, tem que ter essa sensibilização em vocês também, na gente também como professor. Então, hoje aqui falando sobre água, a gente pode trabalhar muito sobre isso. Como é que eu posso utilizar a água? Ou também, como é que eu posso economizar água? Como é que eu posso evitar o desperdício dessa água? Será que ela é importante? Será que existe poluição na água? E será que eu poluo água sem saber? Como é que tá? Então, esses são alguns questionamentos. A gente vai trazer uns vídeos aqui que vai falar sobre isso. Espero que vocês sejam também, fiquem ligados para isso também. Vou dar logo falar uma coisa aqui, que no final a gente fale um texto, certo? Vou deixar a pergunta para vocês. Então, as etapas.
a gente divulga, né, nas redes sociais da escola, que a atividade será realizada na reunião do Google Meet, com o link que você divulgar posteriormente. Nesse caso aqui, a aula está sendo gravada, né? Isso hoje é imprevisto para mim amanhã, então não poderia estar com vocês no Google Meet. Mas, normal, paciência, né? Nem tudo é perfeito na nossa vida. A atividade será desenvolvida em 3 momentos, sendo distribuídos da seguinte forma. Tem encontro presencial lá com o pessoal lá, e tem encontro virtual, certo? Tem encontro do dia também com a Ana Carla e Patrícia. Passando aqui. E aqui, temos aqui uns vídeos que nós vamos passar aqui hoje, certo? Então vamos dar uma olhada primeiro nesses vídeos aqui, que é muito importante para vocês terem uma base, até para responder algumas coisinhas que a gente vai perguntar depois. Claro, tudo vale nota, né? Então, nós vamos passar o vídeo aqui. Um vídeo aqui muito interessante também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está compartilhando a tela. Já está? Tá. Então, vamos lá, porque... Deixa eu ver se eu boto tudo certo aqui. Gente. Aqui já vai. Presta atenção aí. Fala galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. Hoje o nosso assunto será água e vamos falar um pouco sobre água e os seres vivos. A água é uma substância química composta de hidrogênio e oxigênio, sendo essencial para todas as formas conhecidas de vida. A fórmula da água é H2O, como vocês conseguem ver aí, que quer dizer que nós temos um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Essa é a molécula da água, a menor forma que a gente consegue achar ela na natureza. A água ela pode ser encontrada em 3 tipos, que é a água salgada, nós encontramos nos mares e tudo mais, que tem uma grande concentração de sais, a água doce, que ela é mineral, porém com uma quantidade bem reduzida, e a água salobra, que ela é aquela água que a gente encontra no meio termo. Ela não é nem água do mar, nem água doce. Muitas vezes a gente encontra ela em locais mais pantanosos ou entre a foz de um rio e o mar. Apesar do nosso planeta ser chamado planeta Terra, nós temos uma quantidade enorme de água na superfície dele. Olhando do espaço, nós conseguimos ver que ela é quase toda tomada por água. Nós vamos encontrar água nos oceanos, rios e lagos, nos mares, na atmosfera, no subterrâneo, água em forma de gelo, tanto nas calotas polares como em icebergs, assim também como nas capas nevadas das montanhas, e a água dentro dos seres vivos. Então, quando a gente fala de distribuição, nós temos algumas quantidades que a gente tem que lembrar um pouquinho. Quando a gente fala da totalidade da água na Terra, nós falamos que ela tem 100%. Mas aonde está distribuído, de que forma está distribuído esse 100%? 97,2% estão nos oceanos e mares. 1,6% do que sobrou lá dos 3% estão congelados e indisponíveis nas calotas polares e nas montanhas geladas. 1% se encontra no subsolo, 0,15% nos rios, 0,049% na biosfera, ou seja, nos organismos vivos, né, nas plantas, animais, e 0,001% na atmosfera, que é a água que a gente encontra no ar, que nós podemos chamar de umidade relativa do ar. Sabendo disso, nós temos 3 tipos de ambientes que nós podemos classificá-los de acordo com a quantidade de água. O primeiro deles é o ambiente aquático, onde nós podemos falar que basicamente 90% desse ambiente está submerso, que aí nós vamos ter lagos, rios e mares. O próximo ambiente são os ambientes úmidos, onde nós temos uma grande concentração de água, porém nós temos uma concentração de solo, de parte seca, maior. Nós vamos ter aí brejos, matas mais fechadas, né, como a Mata Atlântica. E por último, os ambientes secos, que é onde a água é praticamente não encontrada. Ou ela está em pouca quantidade, ou ela não existe. Que são os ambientes de deserto e ambientes como Caatinga, Cerrado, que são ambientes mais secos. Sabendo disso, a gente fala assim, beleza, nós temos água em todos esses ambientes, mas e a água que a gente bebe? Onde é que a gente encontra essa água potável? Essa água potável vai estar aonde? Onde é que ela está disponível para a gente?
Primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de água que a gente tem para beber no mundo. De toda aquela água que a gente falou no início, apenas 1% é potável. Essa água potável é o que a gente chama de água doce. É a água que a gente falou lá atrás, que tem pouca quantidade de mineral, pouca quantidade de substâncias extras que não sejam só água. Lembrando que água pura, pura mesmo, é muito difícil da gente encontrar, é mais em laboratório. É o que a gente chama de água destilada. A água que a gente chama de pura para beber, tira do bebedouro ou da talha, pega na garrafinha, a gente chama de água doce. Então, galera, daquele tanto de água que nós temos no mundo, só 1% é potável. E desse 1% que é potável, 10% está no Brasil. Ou seja, nós somos extremamente privilegiados em relação à quantidade de água. A água potável, como a gente falou, é aquela que está própria para consumir, que tem algumas características que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, beleza? E essa água potável, ela também tem que ter minerais essenciais à vida. Essas são regiões aí onde a gente consegue achar água potável, água própria para consumo. E essa água é tão importante que ela está presente inclusive nos corpos de todos os seres vivos. Os seres vivos, eles têm água no corpo, nós temos água no corpo. Como a gente consegue ver aqui, nessa segunda coluna, o ser humano ele possui aproximadamente 70% de água de sua composição. Ou seja, se a gente pegar um ser humano de 100 quilos, 70 quilos dele aproximadamente vão ser apenas de água, para vocês verem a importância que é. E não só nós temos mais ou menos 70% de água no nosso corpo, como também essa água dentro do corpo ela é distribuída de forma diferente. Se vocês analisarem esse gráfico aí, quem quiser dar uma pausa, vocês podem observar que nós temos quantidades diferentes, proporções diferentes de água em determinados órgãos, em determinadas partes do corpo. Beleza? Vamos prosseguir. Sabendo disso tudo, sabendo quão importante é a água, nós temos que evitar alguns desperdícios. Desperdícios que nós temos o tempo inteiro e muitas vezes a gente não para entender e para ver que a gente está fazendo esse desperdício. Nós temos vazamento de água na rua, nós temos torneiras que estão pingando, pessoas que lavam a calçada com água, né, ao invés de usar balde, deixa a mangueirona lá aberta, ou então aquele tiozinho que fica lavando o carro lá e deixa a mangueira jorrando água, aqueles banhos demorados, né, e várias outras coisas que vão fazendo a gente perder essa água. Lembra que nós só temos 1% de água potável no mundo e a gente não pode ficar gastando assim, desperdiçando de forma leviana. E aí, galera, presta atenção nesses dados aí que vocês estão vendo. 10 minutos de banho com chuveiro ligado direto consome 160 litros de água, que é muitas vezes o que uma família tem para sobreviver ali durante alguns dias, em alguns locais onde a água é mais escassa. E apenas uma goteira leve gasta aproximadamente 46 litros de água por dia. Ou seja, aquele vazamentozinho na torneira que você fala, ah, não, tranquilinho e tal, pode chegar no final do mês a 1.380 litros, quase uma piscina de água. Então tem que ficar atento. Sabendo desses dados, sabendo disso daí que a gente viu nessa primeira aulinha, é importante a gente tomar consciência de preservar essa água. Então fica de olho nas próximas aulas que vão vir. Se gostou, dá um like, compartilha com os colegas, inscreve aí. Um abraço para vocês, até mais. Olha eu falando sem áudio. Então vocês viram aí, rapaz, observe, apenas 1% da água é potável, certo? 10% está aqui no Brasil. Mas observe, 1% só. Então isso é motivo de sobra para que eu tenha que rever meus hábitos. Como é que estão meus hábitos de higiene, de escovar o dente, de lavar carro, lavar bicicleta. O pessoal daqui do Pode tem muita bicicleta, eu já vi já. A galera gosta de bike, viu? Tem uns também tem suas motos, né? Como é que a gente gasta água para lavar a moto, a bicicleta? Sem que te joga a mangueira e fica jogando. Então tem que ter esse cuidado, essa atenção aí, porque é importante também isso aí para economizar, porque a gente consome as coisas pensando que não fosse acabar, só que pode acabar, ou não. Se só tem 1%, também acaba. Um dia as coisas acabam. Espero que não acabe tão cedo, né? Que a gente possa se educar, se educando, para que evite isso. Mas embora a gente fale assim, ah, professor, tem muita água ainda. Mas por que falta água no Brasil? Alguém sabe me responder por que falta água no Brasil? É uma pergunta interessante.
E a gente vai ver isso agora, nesse vídeo aqui, ó. Por que falta água no Brasil? Já que o Brasil é o país que tem mais água assim, né, potável disponível, 10%, né, dessas águas potáveis que tem, essa água potável que tem no mundo. Então, vamos ver esse vídeo aqui agora. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando o desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Então vocês viram aí esse vídeo interessante, né? Interessante como as coisas são usadas. Aí chega a nossa mesa, a gente não imagina que tem esse gasto todo de água. Então, vamos realmente repensar. E vamos aqui na mesma pegada, ver outro vídeo aqui. Minha voz hoje está meio barreada, tô com garganta. Voltei a dar aula assim, o pessoal quer me ouvir, aí tem que falar e a voz vai embora. Agora também nós vamos ver também a importância dessa água como recurso hídrico. Deixa eu dar uma colocadinha aqui. Tirar meu áudio. A vida começou na água. Foi nela que surgiram os primeiros organismos que depois evoluíram por milhões e milhões de anos, dando origem a todas as espécies de plantas, animais, bactérias, insetos e tudo que é vivo que conhecemos. Mas sem água, nada sobrevive. A vida acaba, o planeta morre. Um ser humano necessita de 1,5 litro a 3 litros de água diariamente, apenas para permanecer vivo. Porém, o consumo não para por aí.
A Organização Mundial da Saúde aponta que uma pessoa gasta cerca de 50 litros de água potável para suas atividades diárias, como, por exemplo, na descarga sanitária, para tomar banho, lavar os alimentos e, claro, beber. De acordo com os dados, um brasileiro, em média, consome cerca de 187 litros de água potável. Um europeu consome 200 litros e um americano ou japonês, 350 litros. Parece muito para um único dia, e é. Enquanto isso, na África já existe falta de água potável. Um africano tem disponível apenas 20 litros desse recurso por dia. E cada vez mais temos menos água disponível no mundo. O planeta Terra poderia ser chamado de planeta água. 71% de toda a superfície do planeta é coberta por água. Então, como pode faltar água? É uma aparente abundância. Entretanto, de toda a água, cerca de 97,61% formam os oceanos e apenas 2,4% da água é doce, sendo somente 0,02% disponível em lagos e rios para abastecer as cidades e ser consumida. E ainda assim, uma grande parcela encontra-se poluída, piorando mais a situação. Hoje não nos damos conta quão importante é a água. Ela é um recurso fundamental para a manutenção da vida na Terra, estando disponível nos mais diferentes ambientes e também nos corpos dos seres vivos. Sua manutenção se dá por meio do ciclo da água, que é movimentado pela energia do Sol. O Sol aquece parte dos rios, lagos e oceanos que evaporam. Este vapor d'água formam as nuvens juntamente com a água da transpiração dos diversos seres vivos e a evapotranspiração das plantas. Quando chove, a água que penetra o solo e se acumula no subsolo, criando reservas subterrâneas chamados lençóis freáticos, que afloram, alimentando vários cursos d'água e novamente evaporam, dando continuidade a este ciclo. Parte da água que infiltra no solo contribui para a formação de nascentes. Já a água que cai no solo e não se infiltra, escoa superficialmente, formando os riachos e rios. Então, é a partir do lençol freático e por meio de uma rede de drenagem que das áreas mais altas para as mais baixas, a água escoa, concentrando em um único ponto, formando um rio principal. Todas estas áreas nas quais ocorre a infiltração e captação das águas são chamadas bacias hidrográficas, localizadas na superfície terrestre e separadas entre si. O grande problema é que o homem tem feito intervenções ao longo deste ciclo. O alto consumo de água faz com que a quantidade disponível para a evaporação diminua, e com o desmatamento ainda perdemos grandes volumes de água vindas da evapotranspiração das florestas. Ao impermeabilizarmos o solo, diminuímos sua infiltração e perdemos em volume nos lençóis freáticos. Todas as mudanças e intervenções sofridas pelo ciclo da água influenciam de forma negativa na quantidade e na qualidade da água disponível para a manutenção da vida na Terra. Por fim, fica a pergunta: como explorar infinitamente um recurso que se mostra finito? Se não o conservarmos, com os cuidados que a própria natureza nos exige, essa é a pergunta que vai nos calar. Então, como vocês podem ver aí, mais um tema para a gente pensar. E agora eu já queria falar sobre poluição da água. Tema também que vai ser abordado na próxima semana, certo? Então vamos dar uma introduçãozinha aqui nesse próximo tema aqui, com 2 vídeos rápidos. Mas eu quero que você já deixe aqui no YouTube a sua mensagem. O que é que está mais chamando a atenção hoje? Qual é a forma que você pode usar a água de que você gere mais economia? Como é que você pode, sei lá, em hábito seu, você pode melhorar seu hábito aí para que possa gerar mais economia de água? Porque você vê que uma pingadinha de água, né,
goteirazinha de água durante o mês gasta mais de 1.000 litros de água. Então, o que a gente puder pensar para economizar essa água é importante. Então, coloca aqui nos comentários do YouTube a sua sugestão de como a gente pode estar fazendo isso, essa economia, em que hábitos eu posso melhorar isso aí. Então, a sua contribuição é muito importante. Deixa aí para a gente ficar sabendo, viu? E se apresenta, bota o nome, porque tem uns YouTube aí que a gente não tem como saber que é de aluno. O cara bota lá Vingador 177, Vingador 43, sei lá quem é esse Vingador 43. Então a pessoa tem que colocar, sou eu, tal, fulano e tal, e bota o nome lá direitinho, beleza? Então vamos ver aqui esse vídeo aqui agora, que fala sobre poluição hídrica. Vou botar aqui na tela. A água é um dos bens mais preciosos do mundo, mas isso não quer dizer que seja tratada como tal. Temos apenas 3,5% de água doce, e parte dela está armazenada em geleiras. A que nos resta é distribuída à população mundial, mas nós não temos tratado dela como deveria. Há muitas formas que poluímos nossa água, como por exemplo, descarte de resíduos em rios. Isso acontece por parte das indústrias e até mesmo da população, que despeja dejetos e produtos no corpo do rio, como por exemplo o rio Tietê. Há também a contaminação do lençol freático em aterros sanitários. O lixo, com o passar do tempo, produz um líquido tóxico chamado churume. Esse líquido infiltra no solo e acaba contaminando as águas do lençol freático. Os vazamentos de tanques de armazenamento subterrâneo de gasolina, provenientes de fósseis, têm uma gama de produtos químicos envolvidos em seu processo, e quando há o vazamento desses tanques subterrâneos, a terra absorve esses químicos, o que causa sua poluição. Há também o despejo de esgoto sem tratamento. O tratamento de esgoto é algo que consideramos feito a partir do momento que recebemos água em casa, e ela aparentemente se mostra limpa, mas esse processo não é feito como deveria. Por questões econômicas ou por desatenção, o tratamento não é feito corretamente, e então a sua má distribuição ou despejo em locais indevidos, como praias, o que causa poluição marítima e a perda de vidas das espécies que lá habitam. Há a utilização de agrotóxicos e pesticidas em plantações. O uso de agrotóxicos é recorrente em muitas plantações, pois evita pestes ou outros fatores que prejudicam a colheita. Porém, não é recomendável que se utilize desses meios, já que neles há muitos químicos prejudiciais à saúde, e não há só a contaminação dos alimentos, mas também há veios de água presentes debaixo das plantações, o que ajuda mais ainda na maior poluição hídrica. Esses são só alguns exemplos de como acontece a poluição da água. Há ainda muitas outras causas, e temos que repensar sobre elas, para que não haja falta de água potável para nós e a nova geração. Todas essas causas são prejudiciais para a vida humana e meio ambiente. Devemos criar soluções e sermos preventivos tanto para com a nossa vida e para o planeta Terra. Em descartes de resíduos em rios, devemos fazer a transformação desses resíduos através da reciclagem, plásticos, vidros e metais. Já inconsequentemente, o governo também deve agir com fiscalizações, fornecer ferramentas para que haja coleta coletiva, o que já acontece em alguns municípios e cidades, mas precisa ser ampliado. E a ação própria. A ação própria é a atitude de cada ser humano, onde também entra a questão dos resíduos domiciliares, como por exemplo, o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, de vez se despejado na pia, ele pode ser guardado e reservado, pois tem utilidade na produção do sabão. Já na contaminação do lençol freático em aterro sanitário, os gases podem ser canalizados e queimados no próprio estabelecimento, gerando energia em motores a combustão. Porém, o grande problema é o chorume, pois contém muita carga. Então, em todos os aterros devem possuir canaletos de captação do chorume para ser tratado para que a carga orgânica seja reduzida. No vazamento de tanques de armazenamento subterrâneo de gasolina, fazer a manutenção o quanto antes é muito útil. Então, quanto mais cedo, mais fácil de se limpar. Realizar investigações e inspeções em postos para que venha a evitar esses tipos de problemas. O despejo de esgoto sem tratamento já é uma questão bem complicada, pois envolve o saneamento básico.
Posteriormente, o saneamento básico deve tomar parte da prioridade do nosso país, onde o governo deve agir em cima disso e cada município recorrer atrás dos seus direitos. E a utilização de agrotóxicos e pesticidas nas plantações, o prejudicial são os agrotóxicos e os produtos químicos, que têm sim a sua utilidade, que ajuda na produção, evitando pestes e para o crescimento. Porém, traz um prejuízo enorme para a sociedade e para o planeta Terra, o meio ambiente. As soluções possíveis são criar uma diminuição nesses produtos e aumentarmos o consumo de alimentos orgânicos. E assim achar outros meios para a prevenção desse uso. Bom, a água ela é propriedade nossa, por isso devemos zelar tal riqueza. Massa esse vídeo. Tá faltando aí uma hortinha lá na colégio também, né? Vamos botar uma hortinha também que vai ficar decente. Alô, minha diretora. Cadê uma hortinha lá? Para botar Luiz, para tomar conta, Luiz e Luana. Mas fala porque o senhor não, professor. Poxa. O negócio é sempre botar para os outros, né? Mas vamos aqui, o último vídeo antes da nossa pergunta. Esse vídeo aqui é rápido, a importância da água e a poluição. Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender sobre a água do nosso planeta. Então, corra, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho de notificação. A água está em muitos lugares no nosso planeta e sem ela não seria possível viver. A maior parte da água está nos mares e oceanos. A água também pode ser encontrada nos rios, lagos, nas geleiras, no solo, no ar, até no boneco de neve, nas nuvens. Também estão presentes nos nossos corpos e de todos os seres vivos. Além de ser habitat de muitos seres vivos, também é fundamental para a reprodução de alguns, como as rãs, por exemplo, que bota seus ovinhos lá na água. A água pode ser usada para nos refrescar, nos higienizar, cozinhar e lavar alimentos, na irrigação das plantas e até para gerar energia elétrica, como as hidrelétricas. A água que bebemos passa por uma estação de tratamento para ela tornar-se apta para o nosso consumo. E aí ela se torna água potável. Em alguns lugares que não tem a estação de tratamento, a água passa por outros processos, como a fervura ou o uso de filtros. Apesar da água ser indispensável para a nossa vida, para a vida do nosso planeta, atividades humanas acabam poluindo a água, tornando imprópria para o consumo humano e para a vida dos animais. Olha só esse rio poluído pelo esgoto doméstico. Observe que ele apresenta uma cor esverdeada. Isso significa que ele está poluído. As bactérias ficam na superfície da água, impedindo que a luz do sol entre, prejudicando as plantas e os animais que vivem ali. Os esgotos industriais e os agrotóxicos usados nas plantações também causam a poluição da água. Esses produtos químicos despejados na água podem causar a morte de seres vivos que vivem ali naquele rio. Os mares e oceanos também sofrem com a poluição. Com o vazamento de petróleo e com o lixo jogado na praia, isso provoca várias consequências aos seres vivos. Olha essa tartaruga marinha. Ela viu uma sacolinha plástica no mar e achou que era comida, coitadinha. Pode acabar morrendo porque não consegue digerir. Então vamos juntos tomar atitudes como descartar os lixos sempre nas lixeiras, economizar água ao tomar banho, que não seja demorado, não deixar torneiras abertas quando for escovar os dentes e nunca, nunquinha jogar lixo nas praias.
Conto com vocês. Beijinhos e até a próxima aula. Maravilhoso. Então, encerramos por aqui essa parte de vídeos. Você pode dar graças a Deus, tá bom? Esse é o último vídeo. Então, a gente aprendeu hoje aí um pouquinho sobre poluição, sobre água. E eu queria trazer também agora para vocês um texto maravilhoso, que eu quero que vocês coloquem aqui a resposta, o argumento de vocês aqui no YouTube mesmo, certo? Vou passar um texto aqui. Eu quero que vocês caprichem, viu? Caprichem, que eu acho que vai ser bem interessante. Então, olha só. Aqui está o texto na tela, né? Se está dando para ler direitinho. Deixa eu ver. Então tá aqui o textinho. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Para nós lermos aqui. Aluguel misterioso. É um texto que a gente vai tratar sobre água, consumo de água e ver como é que tem mais ou menos aqui a quantidade de água que gasta por pessoa. E vamos tentar descobrir um probleminha com isso aqui. Maria ouviu falar que os detetives Marcelo e Luiz, que trabalham no escritório de detetives da água, conseguiam resolver qualquer mistério. Como Maria estava muito preocupada com o mistério que havia em sua casa, chamou os detetives para ajudá-la. Pã. Qual o problema? Perguntou Marcelo. Bem, disse Maria. Como você sabe, eu alugo vários apartamentos para estudantes. Nunca deixei que mais que 4 estudantes ficassem em um apartamento. Acho, mas não posso provar, que no apartamento 302 estão morando mais que 4 pessoas. Aí o cara perguntou Luiz. Você já fez visitas de surpresa? Ela sim, mas todas as vezes que vou lá tem 4 ou menos pessoas. Menos, não é menos não, viu gente? Pelo amor de Deus, eu vejo de vez em quando o pessoal falando menos. Ai, do é menos, viu? Menos pessoas. Menos é advérbio, não varia. Então, voltando aqui. Os estudantes entram e saem toda hora do dia e da noite. Eu não tenho como saber quantas pessoas moram em cada apartamento. É muito interessante, disse Luiz. Nós podemos ajudar você, mas antes precisamos ver as últimas contas de água do apartamento 302. Como isso pode me ajudar? Perguntou Maria. Nós poderemos saber quantos litros de água foram usados nos últimos meses, disse Marcelo. Maria achou a conta e Luiz e Marcelo descobriram que o apartamento 302, nos últimos meses, gastou em média 20 mil litros. Tem um pontinho aqui para você enxergar. 20 mil litros por mês. Sim, disse Maria, mas isso é muito ou pouco? Aí o que eles responderam? Nós iremos investigar e voltamos. Vamos pesquisar quanto uma pessoa usa em média. Deve haver uma unidade de tempo associada por dia aqui em nossa cidade, disse Luiz. Descendo, os detetives prometeram a Maria que logo voltariam sabendo quantas pessoas moram no apartamento. Luiz e Marcelo concluíram que teriam que pesquisar água, quanta água em média uma pessoa usa por dia naquela cidade. O primeiro passo foi descobrir quanta água usavam as pessoas de suas próprias famílias, tabela 1. Então, observe, são 20 mil litros por mês, né? E por dia tem essa tabela aqui, ó. A pessoa gasta por dia. Vou só diminuir um pouco para você enxergar aqui, a tabela completa. Quem puder aqui, tira um print aqui, ó, e já vê aqui, ó. Tomando banho, 45 litros por dia. Escovando os dentes, 12 litros por dia. Lavar o rosto, 3 por dia. Descarga, 15 por dia. Lavar a louça, 15. Lavar a roupa, 15. Beber, 2. Alimentos, 6. Limpeza da casa, 30. Então, isso aqui é a utilização média de água por pessoa e por dia. Então, isso aqui é por pessoa, viu, gente? Não vai dizer que lavar o rosto é só de uma pessoa só. É só de uma pessoa, né? Não é de 4 pessoas 3 litros. É cada uma pessoa vai usar 3 litros. Aí você vai tentar descobrir, com esses dados aqui, se tem condição de 4 pessoas gastar 20 mil litros por mês. Facilitar nossa conta, vamos considerar o mês com 30 dias, beleza? E aí, que resposta Luiz e Marcelo levaram para a massa? Como chegaram a essa conclusão? Então, essa resposta, vou botar ela aqui de novo, ó. Eu quero aguardar aqui no YouTube e pode botar também no Google Classroom, certo? Para a gente encerrar a nossa atividade, ok? Então, vou fechar aqui agora. Olha aí, decora aí. Quem for decorar, quem quiser anotar, anota aí. Dá uma pausa no vídeo
e ver isso aí, beleza? Fechando. Opa, peraí. Não salvar. Então, vamos agora ver aqui, só para finalizar. Terminando aqui, ó. O que a gente começou. Então, encerramento. Nós vamos trabalhar esse texto aqui, ó. Nós vamos botar no Classroom, certo? O pessoal do ensino médio, nós vamos estar colocando para não publicar o mesmo texto no meio, no de Luana, no de Patrícia, no de outros professores, no de Paulo. O que vai acontecer? A professora Luana vai passar aqui, e pelo menos eu, professor Joey, eu vou estar contando aqui as minhas matérias do ensino médio, todos que acessarem esse texto aqui, as primeiras perguntas lá no Class de Luana, certo? Então, como é que você faz? Você vem aqui, ó, vai clicar, lá vai ter um link, né? E você vai ser gerado. Você vai para essa página aqui, deixa eu parar aqui a visualização. Você vai ser conduzido. Deixa eu só fazer o negócio como é bonito, né? Então, eu tô aqui, ó. Você vai clicar aqui, pam, lá no Google Class. Vem para essa página aqui, tá aberta aqui já. Tá, a importância da água para o mundo. Você vai ler esse textinho maravilhoso, certo? Pequenininho, certo? E vai responder as perguntinhas que nós colocamos lá. Ok? Então, por hoje, nós vamos finalizando aqui nosso trabalho. Espero que você tenha curtido bastante esse momento comigo aqui, né? Tô um pouquinho barreado, tô com essa voz cansada, não pude estar na minha melhor produção hoje, daquele jeito que vocês sabem que eu ando na produção tudo bonitão, mas acho que o conteúdo foi passado de boa e até segunda-feira que eu vejo vocês. Mas não deixem de fazer e responder essa atividade, ok? Então aproveitem, um bom final de semana e Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração, professor Joey ama todos vocês, certo? Tchau!